Isso aí. Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos. Hoje, então, vamos a mais uma sessão de apresentações e trabalhos do científico, mais uma sessão de comunicações orais. Gostaria de agradecer a presença, né? Temos aí vários professores, vários alunos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, também por prestigiar esse momento em que nós apresentamos todos os esforços, os trabalhos que são feitos no campus. Agradeço também aos autores, né? E agora vamos começar a apresentação com o trabalho do professor Ricardo da Rosa. Seu título é Controle de Tráfego para Múltiplos VANT Autônomos, Prevenção de Colisão em Ambientes Topologicamente Mapeados. Professor Ricardo, apresentação, a sessão é toda sua. Obrigado. Já está aparecendo a tela? Tá, perfeito. Uhum. Bom, como o professor Darwin informou, sou o professor Ricardo da Rosa, né? Muitos já me conhecem, mas quem não me conhece, professor do campus Cascavel, né? E também estou na coordenação do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do campus. Tá? Bom, esse trabalho aqui é um trabalho voltado aí para uma parte da tese de doutorado que eu estou seguindo agora depois que eu terminei o doutorado, estou seguindo também nas minhas pesquisas que eu faço no campo, né? Então eu tenho a participação aí a gente tem o fomento da Agência de Inovação do IFPR, tá? Bom, esse trabalho, então, a gente vai falar sobre pensar, bom, como que eu vou evitar colisão entre VANTs, mas primeiro precisa entender o que é VANT, né? É o popular drone que a gente ouve aí, que a gente conhece no popular, a gente acha em várias lojas para vender, né? Mas ele não é algo novo, assim, a gente pensar em VANT do jeito que ele é hoje, claro, com tecnologias com hélices, né, e tudo mais, ele é algo muito novo. Mas a ideia de você ter um veículo aéreo que não é tripulado e que ele pode ser utilizado de forma autônoma, ele já detém, né? Ele tem as aplicações iniciais nos fins militares no século XIX, né? Então, eles usavam balões e colocavam coisa para atacar fogo nas guerras militares do século XIX. Então, já é algo, não é algo novo, vamos pensar assim, a utilização dele dessa forma. Tá? No Brasil, a gente tem a instrução do Comando da Aeronáutica, que ele define mais ou menos o que é o VANT, né? Ou ele chama de RPA, que é Aeronave Não Tripulada, pilotada a partir de uma estação, né? A gente tem também a aeronave de acompanhamento, que é uma aeronave que pode acompanhar essa aeronave que é pilotada por uma estação, e também temos a aeronave não tripulada totalmente autônoma. Esse tipo de aeronave ainda não é regulamentado. E quando a gente fala de um VANT, né, um veículo aéreo não tripulado, ele tem que ter capacidade de controlar esses movimentos dele e manter o seu voo nivelado, prever todas as forças que ele precisa calcular para controlar esses movimentos e, consequentemente, manter-se estável durante essa trajetória de deslocamento. Tá? Dentro de VANTs, nós temos duas classificações, que são o HTOL e o VTOL. O HTOL é o Horizontal Takeover Landing, que é a decolagem horizontal, que são, no caso, uma estrutura de avião, asa rígida, né? E, enquanto a gente tem o VTOL, que é o Vertical Takeover Landing, que é a decolagem vertical. Então, vai decolar como um helicóptero, né? Os drones, como a gente conhece hoje. Bom, esse trabalho, quando a gente está pensando assim, em fazer controle de tráfego, de evitar colisão, a gente precisa ter um mapeamento do ambiente para que ele possa ser explorado. Então, essa atividade de exploração vai precisar localizar-se, o drone vai precisar localizar-se no ambiente, mapear esse ambiente e determinar o próximo destino onde ele vai, pensando em drones ou VANTs autônomos, né? Esse mapeamento vai precisar ter sensores, vai fazer o processamento desses dados que vêm desses sensores e representá-los em algum tipo de mapa, tá? De forma geral, a gente trabalha mais com mapas decompostos, né? A gente vai trabalhar com mapas métricos que eles vão... nós vamos trabalhar com mapas métricos, topológicos e híbridos. Então, temos mapas métricos que nós temos normalmente um mapa de grade ou mapas de características, que eles representam posições reais do mundo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto que está
numa posição de 10 metros, o outro objeto que está a 20 metros também vai ser essa distância real, vamos dizer assim, representada. Enquanto a gente tem os mapas topológicos, eles utilizam uma estrutura de grafos, né, onde a gente tem vértices, que são os locais. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio, as diversas salas podem ser os vértices, né, e as arestas são os relacionamentos espaciais. Então, por exemplo, eu tenho um salão que tem acesso a um quarto. Então, esse salão, ele tem adjacência a um quarto, e aí a gente forma uma aresta, tá? Dentro dos mapas híbridos, nós temos a combinação de mapas métricos com mapas topológicos. Tá? Dentro do meu trabalho, eu desenvolvi um método bioinspirado para exploração e mapeamento de ambientes internos, pensando em equipes de resgate para a gente conseguir fazer esse mapeamento de um ambiente desconhecido que foi atingido por alguma catástrofe, tá? E para isso a gente faz um mapeamento bioinspirado em como as abelhas constroem os seus favos, né? A sua colmeia. Ou seja, cada célula da colmeia vai ser um nó do grafo e vai ter representação da ocupação do local em 3 dimensões. E aí a gente faz a exploração do espaço a partir de pontos que são existentes nesse mapa topológico. Aqui a gente tem um exemplo de como seria um ambiente inicial. A gente tem entradas, paredes, né? E dentro desse ambiente nós temos diversas outras paredes, corredores, móveis, enfim. Os drones, eles são posicionados logo na entrada desse espaço, e a partir disso eles começam a circular por esse ambiente e tornando conhecido um mapa que pode ser usado, então, futuramente por uma equipe de resgate, por exemplo, tá? Então, aqui nós temos o exemplo da construção dos favos. Nós temos construindo esses favos de forma semelhante que as abelhas fazem. Então, as abelhas constroem parede a parede desses favos, e uma única por cada favo ela ocupa, né? E a mesma ideia a gente faz aqui no mapeamento desse espaço por um drone. A gente vai ter um primeiro vante, né, um primeiro drone, identificando o primeiro hexágono, ou o primeiro favo existente no ambiente. Dentro desse favo, então, ele vai estar verificando em toda a sua volta, seus 6 lados, por exemplo, se ele consegue atingir aquele outro ponto. Se ele consegue, ele identifica que aquilo ali é um novo hexágono e pode ser mapeado. E aí a gente aumenta a possibilidade de diversos hexágonos a serem explorados, mapeados, onde diversos drones, então, vão trabalhar de forma cooperativa, coletivamente, nesse mapeamento do espaço. Tá? Então, aqui tem uma figura de como seria esse mapa, né, em forma de hexágono, e aqui a gente pode configurar o tamanho desse hexágono em altura, né, em raio e altura do hexágono, e isso vai aumentar a altitude de exploração, né? Se eu defino um tamanho de hexágono mais alto, eu consigo, vamos dizer assim, deixar uma exploração mais rápida, ou então, se eu deixo ele menor, eu vou ter maior definição, assim, vamos dizer assim, do mapa. Tá? Bom, como que a exploração acontece? Então, nós vamos ter o drone buscando um local para explorar, e ele desloca-se até esse local. Quando ele chega nesse local, ele faz a leitura de todos os ambientes, todos os hexágonos ao seu redor, certo? E insere essas novas descobertas numa lista de hexágonos, vamos dizer assim, que não foram visitados ainda, tá? E o hexágono que ele visitou, ele adiciona numa lista de visitados e cria-se, então, uma matriz de adjacência, dizendo se esse drone consegue alcançar um novo hexágono ou não. De um hexágono para o outro existe como eu circular. Tá? Ele termina esse processo e busca, de novo, um novo local para explorar. Ele descobriu esse novo local que ele vai explorar. A gente tem diversos algoritmos, nós temos 3 algoritmos implementados para experimentar essa exploração, né? E a partir do momento que eu defino qual hexágono eu vou explorar, o drone vai se deslocar para esse local. Bom, o drone ele só se desloca dentro do mapa conhecido. E aí que pode acontecer os problemas, né? De haver colisões, porque nós vamos estar trabalhando com diversos drones, tá? Então aqui a gente tem só um exemplo aqui do deslocamento. Ele é baseado no mapa conhecido. A gente então usa o algoritmo de Dexter, tá? E sempre verificando a adjacência baseada a partir do ponto central do hexágono mapeado e dos ângulos das faces do hexágono. Bom, como que a gente calculou isso? O drone ele olha para do ponto central de onde ele está
até o ponto central do hexágono que ele está mapeando. Tá? Então, se ele tem adjacência, ele faz um cálculo e descobre qual que é a posição XY e Z, né, porque a gente está trabalhando em 3D, desse próximo ponto. Tá? E aí, ele faz o cálculo só baseado na lei do seno, a gente descobre qual que é o ponto no mundo real, no XYZ do mundo real desse novo hexágono. Tá? Bom, e aí vem como que a gente vai controlar esses bloqueios de caminhos. Então, a gente vai definir, normalmente, quando a gente está pensando em controle de caminhos, né, de controle de colisão, a gente pode ter diversas rotas. E a gente pode trabalhar com caminhos livres ou caminhos fixos, tá? Caminho fixo é aquele que a gente não consegue alterar a rota que a gente pode fazer. Então, podemos pensar, por exemplo, nos trens, né? Os trens eles têm um caminho fixo, eles não conseguem se mover livremente. E aí a gente precisa controlar no tempo e não nas diversas possibilidades de caminho. Aqui a gente adota os caminhos livres. Então, só apenas um vante ocupa um hexágono, a gente resiste o vante para onde ele quer ir, e a gente tem um tratamento de bloqueios baseado em estados. Então, um vante, ele vai estar, ou um ambiente vai estar bloqueado por ele estar em exploração, né? Um hexágono ele vai estar bloqueado por estar em exploração, ou seja, tem um drone ali que está mapeando as paredes dele, desse hexágono, ou ele está em deslocamento, ou seja, tem um drone que está se deslocando naquele ambiente, né, ele está passando por esse ambiente, ele vai sair, ou tem um drone parado naquele ambiente. Então, a partir do momento que a gente tem dois drones encontrando assim, um ao lado do outro, e a gente precisa atravessar, a gente definiu um grau de adjacência daquele hexágono onde o drone se encontra, para a gente poder saber quantos hexágonos livres tem ao seu redor. Tá? Então, por exemplo, aqui, nessa imagem a gente tem o drone que está no hexágono 3, tá? Ele tem ao seu redor, por mais que ele tenha 4 hexágonos adjacentes, livres ele tem apenas 3 para ser deslocar, por 2 está o drone está ocupado. E onde está o drone do hexágono 2, ele tem grau apenas 1, tá? Então, nesse caso, a decisão é que quem tem o maior grau de adjacência se desloca para liberar espaço para transição. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do drone que está no hexágono 2, que é onde está o hexágono 3 e vice-versa, tá? Então, nesse caso, a gente tem essa situação. A gente pode também ter uma situação em que apenas um drone quer se deslocar. Por exemplo, o que está no 2 quer ir para o lugar do 3, e o 3 está parado, ele não quer ir para algum lugar. Então, por esse processamento, é analisado, então, o estado, se o drone que está na posição 3 não vai se deslocar, ele, então, vai entrar no estado, então, de negociar isso aí, abrir espaço para o drone 2 passar. E ele também vai detectar ciclos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 3 drones, né? Um que está na posição A, quer ir para onde está a posição B, o que está no B quer ir para o C, e o que está no C quer ir para o A. Ele vai detectar se há esses ciclos e tratar também. Tá? Então, só para vocês verem, o ambiente simulado foi usado o VRAP, né? Esse seria um ambiente onde a gente simulou, tá? E aqui seriam os mapas topológicos, né, no formato de hexágonos, mapeados de forma bioinspirada. O experimento, a gente utilizou o ambiente VRAP e o MATLAB, 2 cenários de 10 por 10 metros, 3 vantes semelhantes em configuração, com sensor de distância. Nós temos 3 sensores de distância, um para a parte da frente do drone, e um para a parte superior e outro para a parte inferior, para a gente também fazer todo andar na vertical e na horizontal do drone. E um térmico e um RGBD para a gente fazer a construção do mapa visível para as equipes de resgate. Então, nós fizemos 6 experimentos, variando nos cenários, e na estratégia de definição do qual próximo hexágono a ser explorado. Bom, o drone está num lugar, qual o próximo hexágono que ele vai explorar? Nós temos 3 técnicas, FIFO, distância euclidiana e distância euclidiana relativa. O FIFO é aquela fila, o primeiro hexágono descoberto vai para a fila, então eu vou pegar sempre dessa fila. O distância euclidiana vai pegar qual hexágono está em a menor distância euclidiana em relação ao primeiro hexágono. E o distância euclidiana relativa, ele considera a posição onde o drone se encontra. Então, esse aqui é o primeiro cenário que a gente utilizou para simular e fazer os experimentos. Esse é o segundo cenário, sempre com 3 drones, tá? E esse aqui é o veículo que nós utilizamos. Então,
o drone utilizado foram 3 desconfigurações iguais. Então, o sensor térmico, ele tem uma visibilidade de 1,25 m, o sensor de distância 2 metros, sensor RGBD 2 metros. Alguns dados do nosso experimento, dá para verificar aqui que na estratégias aqui, o FIFO, distância euclidiana e distância relativa, tanto o cenário 1 quanto o cenário 2, ali a coluna D quer dizer o número de deslocamentos que o drone fez no ambiente, o B é o número de bloqueios que teve que ser tratados, tá? E o H é o número de, deixa eu lembrar aqui, me fugiu o nome agora. Deslocamento, bloqueios e... Agora me fugiu o nome aqui, tá? Então, o que a gente pode tirar aqui de conclusão desses números? Que a estratégia utilizada, né, da ser aplicado, ajuda muito a gente em resolver bloqueios, né? Por mais que o algoritmo de bloqueio ele trabalhe, mas a gente tem que evitar, a gente tem que usar uma estratégia que evite que ele circule muito perto. Então, quanto maior a proximidade e a gente tiver espaços muito próximos, bloqueios vão ter que ser tratados, tá? O H são o número de hexágonos que ele mapeou, tá? Isso, voltou aqui, o H é de hexágono, tá? Então, tanto nos experimentos cenário 1 quanto cenário 2, a gente vê que quando a gente usou a estratégia DARE, ela não houve bloqueios de caminho. Por exemplo, no cenário 1, só o VANT3 teve que tratar um bloqueio, tá? E aqui os deslocamentos do VANT no cenário também se reduz muito. Por quê? Porque na estratégia DARE, eles ficam mais separados por áreas, tá? Então aqui eu tenho uma figura dos cenários, onde a gente executou a simulação, então é visível ver que no FIFO e no distância euclidiana, houve muita circulação no cenário 1, né? Então a gente pode ver ali que as linhas, cada cor representa um drone, e essas várias cores se misturando, a gente vê que é como eles circularam no cenário. E no distância euclidiana relativa, é menor essa confusão, vamos dizer assim, de linhas, né? Por quê? Porque eles ficam concentrados em um único local. A mesma coisa acontece para o cenário 2, tá? O tráfego nos cenários também é bem menor, né? Se a gente tem no FIFO, a gente tem, por exemplo, um hexágono com 16 passagens, enquanto no distância euclidiana relativa, a gente tem 3 hexágonos com 4 passagens em cada, só no cenário 1. Então, a gente tem, em hexágonos específicos, menor circulação, tá? Aqui é só uma figura que a gente mostra onde ficam os gargalos do ambiente. No cenário 1, como a gente tem os espaços mais fechados nas portas, no acesso às portas, a gente tem maior concentração da circulação dos drones. E no cenário 2, a gente tem um gargalo bem no início, por eles começarem como se fosse um corredor, tá? Que conclusões a gente traz aqui? Primeiro, múltiplos VANTs vão reduzir o tempo de exploração e mapeamento do ambiente, e essas estratégias que a gente adota para definir o processo de exploração vão influenciar, sim, no tempo geral do mapeamento. Então, e consequentemente, a redução do tratamento de colisões, tá? Então, a estratégia distância euclidiana relativa, ela apresentou-se como uma melhor opção de se aplicar na distribuição das tarefas de exploração, né? A gente tem menor número de deslocamento, mapeamento completamente em menor tempo, porque o VANT vai se concentrar em hexágono mais próximo a ele. E a estratégia FIFO, obviamente, né, foi a maior em número de deslocamentos, resultando em maior tratamento de caminhos bloqueados e, consequentemente, maior tempo de mapeamento completo do ambiente. Pessoal, era isso que eu tinha. Desculpa passar um pouquinho do tempo, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Meu e-mail é ricardo.rosa@fpr.edu.br. Obrigado, Dar. Imagina, obrigado, professor. Não, quanto ao tempo tá tranquilo, né? Trabalho mega interessante. A impressão que dá é que aquelas ideias que algum passado recente, né, eram muito futuristas, estão, né, tipo, ó, tem o robô que vai e vê o ambiente antes de usar. Isso é muito interessante.
Eu vou abrir para debate depois das próximas apresentações. Então, eu vou pedir para quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, pode deixando no chat. Aí depois, aqui, a hora que passar esses dois trabalhos, a gente discute eles. Vou pedir para você aguardar mais um pouquinho, professor. Obrigado pela apresentação e belíssimo trabalho. Obrigado a todos aí pela presença. Tá. Então, passamos agora à segunda apresentação da noite. Estão aí Ana Flávia e Mariana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tá. O trabalho se chama Biobot, dicionário em termos biológicos automatizado com robô via Telegram. Isso. Sejam muito bem-vindas. Uma excelente apresentação para vocês. Muito obrigada. Eu vou apresentar aqui. Tá apresentando bonitinho? Tá sim, perfeito. Ok, muito obrigada. Tá, então vamos lá. Boa noite, eu sou a Mariana e eu tô aqui com a minha dupla Ana Flávia para a gente apresentar para vocês o nosso projeto, o Biobot, um dicionário em termos biológicos automatizado com robô via Telegram. Esse projeto foi orientado pelos professores Darlon e o professor André Luiz. Bom, então, o que é um bot? Também conhecido como chatbots de chatter, que significa falador ou tagarela, e robot, que traduzindo para o português é robô, são programas de computador que, de certa forma, simulam o comportamento humano na comunicação. Eles são desenvolvidos com o uso de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, sendo frequentemente alimentados com um banco de dados cheio de informação para que eles resolvam o problema de forma simples e rápida. Eles podem ser aplicados nos mais diversos campos e tendem a tornar a conversa mais rápida e objetiva. Já o Telegram, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar ou até mesmo usado o Telegram. Ele é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, porém ele apresenta diversas outras funções além da simples conversa entre os usuários. E uma dessas funções é a sua disponibilidade de bots. O Telegram, ele possui diversos tipos de bot para um monte de assuntos diferentes. E é muito interessante a gente ter esse contato com os bots dentro do Telegram, porque realmente, assim, são muitos bots. O Telegram possui uma interface de programação de aplicações baseadas no HTTP, criada para quem tem interesse em desenvolver bot para o Telegram. E os nossos objetivos com esse trabalho são demonstrar um novo método de procura e de ensino com maior contato tecnológico, provar uma redução do tempo de procura por parte do usuário e oferecer também respostas mais completas e concretas sobre o termo desejado pelo usuário. Agora a gente entra na parte do Biobot. A gente sabe que atualmente o tempo ele é um recurso extremamente necessário. Então, nesse intuito de que esse tempo gasto procurando uma palavra em um extenso dicionário tradicional, com diversas páginas, seja o objetivo é que ele seja reaproveitado ao invés de gasto. Então, o Biobot foi criado nesse intuito. Mas o que é o Biobot? O Biobot é um chatbot com uma estrutura de código de Python que usou em sua maioria bibliotecas como a DataW, a própria do bot ofertado pelo GitHub e a do Telegram. Ele possui um banco de dados repleto de termos biológicos, ou melhor, palavras relacionadas ao conteúdo de biologia, que irão auxiliar discentes e docentes na área de educação. Ele possui uma funcionalidade bem simples. Basicamente, o usuário vai digitar a palavra que ele deseja, como se estivesse falando com uma pessoa normal, exceto que essa pessoa será automatizada. O bot vai buscar nesse banco de dados a palavra que foi requisitada e vai mostrar ao usuário tanto a origem quanto a sua descrição. Eu vou mostrar 3 exemplinhos aqui. Deixa eu só apresentar, calma lá. Tá aparecendo o Telegram?
Alô? Tá sim. Tá. O Telegram tá aparecendo? Ótimo, Ok, perfeito. obrigado. Então, a gente primeiro tem que iniciar uma conversa com o bot. Então, a gente sempre vai iniciar com /start. Ele vai dizer, olá, digite a palavra que quer saber o significado, e é aí que você vai digitar a palavra que você quer. No caso, eu vou usar a palavra papiro. Ele vai apresentar a origem e a descrição, como a gente bem falou. Deixa eu ver outro exemplo. Continua normal. Continua normal. Mas aí que entra a questão. E se por um acaso o usuário acabar digitando uma palavra errada, digitou uma letra errada? O que o bot vai responder nesse caso? Vou mostrar exatamente. Vou pegar uma palavra difícil. Neodarwinismo. Neodarwinismo é uma palavra que muitos podem errar. Então, nesse caso, por um acaso, o usuário acabou errando nessa palavra. 2 S. O que o bot vai nos apresentar? Calma, que ele vai demorar um pouquinho. Ele não encontrou a palavra neodarwinismo porque foi escrita errado. Então, ele não vai encontrar essa palavra na base de dados dele. Logo, ele vai mostrar as palavras mais similares que ele conseguiu encontrar nessa base de dados. Nesse caso, o neodarwinismo, o darwinismo, o lamarckismo, conjuntiva, coloxina, coroide, orquite e mosquito. Mas não tem alguma palavra que o bot não vai encontrar? É uma pergunta interessante, mas a questão é que não importa o quanto você digite uma palavra incorreta, ele sempre vai lhe apresentar palavras similares. Ele vai tentar encontrar uma palavra que satisfaça você. E que, claro, tem a ver com o que você escreveu para ele. Deixa eu testar outra palavra. De novo, ele demorou um pouquinho. Dessa vez, talvez ele não tenha apresentado muito bem, até porque coito foi o que mais está presente aqui. Então, mas ele ainda assim apresentou palavras similares que poderiam satisfazer o usuário, embora o usuário tenha errado a palavra. Uma última palavra. Ele demora um pouquinho para buscar na base de dados, mas ele sempre vai te trazer algumas palavras que pelo menos tentem satisfazer. Aqui, ele trouxe guaxinim, que era a palavra original. O objetivo do BeerBot é... Deixa eu terminar a apresentaçãozinha aqui. O objetivo do BeerBot, ele é simples. Ele é feito para facilitar a procura de uma pessoa, para que ela não precise pegar página por página. Claro que vai ter o alfabeto, mas ainda assim ela vai ter que procurar pelo alfabeto inteiro, página por página, em um dicionário tradicional. O objetivo, ele é ajudar e facilitar. E ele não ajuda só os alunos. Ele também ajuda os docentes, porque um professor nunca vai estar disponível 24 horas por dia para atender uma dúvida de um aluno de uma única palavra. Então, ele acaba facilitando isso, e ele responde de modo prático e rápido. Ele demora um pouquinho apenas para procurar palavras erradas, obviamente, mas ele sempre vai buscar palavras similares que tentem te satisfazer. E, de nossa parte era isso. Como ele é um negócio rápido, ele é bem fácil de ser explicado. Então, legal. Muito obrigado pela apresentação. Vou pedir para vocês aguardarem, né? Temos mais um próximo trabalho, e aí depois, se tiver perguntas, né, abrimos para debate. Próximo trabalho, Fabrício, se encontra? Boa noite, professor. Olá, Fabrício. Tudo certo aí? Posso? Tudo. Aham. Então, beleza. Mas passamos então ao nosso terceiro trabalho da noite, né? O apresentador é Fabrício de Medeiros Fernandes, e o título do trabalho é Cálculo de rotas para dispositivos de monitoramento utilizando inteligência artificial. A apresentação é sua, Fabrício. Boa apresentação. Obrigado, professor.
Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Já estão vendo? Estão sim, perfeito, Fabrício. Beleza, então. Boa noite a todos, me chamo Fabrício de Madeira Fernandes, sou discente aí do curso de TADS, né, do terceiro ano aí do Instituto Federal aqui do campus de Cascavel, e tive como orientador nesse trabalho o professor Darlon Vazata. O meu trabalho tem por título Cálculo de rotas para dispositivos de monitoramento utilizando a inteligência artificial. Então, com o avanço das tecnologias, né, problemas do nosso cotidiano, né, que tinham soluções muitas vezes não viáveis, necessitavam de novas soluções, né? E com as pesquisas e desenvolvimentos avançando nessa área de inteligência artificial e machine learning, esses possíveis problemas puderam ser melhorados, né? E um dos problemas abordados nesse trabalho seria o de achar o caminho de menor ou com menor custo, né? Para definir custos em rotas. E a gente usou um problema que é bastante conhecido, que é o problema do caixeiro viajante, né? O problema do caixeiro viajante, o caixeiro viajante representava, né, uma forma de comércio, né? Muito importante antigamente, né? E basicamente ele é um vendedor ou caixeiro viajante que precisa visitar um número N de cidades e precisa traçar uma rota entre elas de tal forma que ele saia de determinada cidade, visite todas as outras uma única vez e retorne para o ponto de partida, né? Ou seja, a cidade inicial. E qual que é o intuito desse trabalho? O principal objetivo desse trabalho é propor uma solução, né, para esse problema, né? A gente já tem algumas soluções, né? Uma das soluções para esse problema é o algoritmo de força bruta, que, como o nome sugere, né, ele utiliza-se de todo o poder de processamento da máquina para poder fazer esse cálculo, né, da melhor rota. Qual que é o problema disso? Pode ser muito custoso, né? Pode não ser viável, levando em consideração que a gente tem um problema de N para N, né? Se esse número ficar muito elevado, pode se levar muito tempo para terminar esse cálculo. E aí, o algoritmo genético, né? A inteligência artificial, vem para que a gente possa calcular essa rota com um tempo melhor de execução. Então, mais uma vez, o objetivo é aplicar o algoritmo genético para percorrer todos os pontos em um determinado espaço, utilizando o menor custo possível. Alguns materiais e métodos, né? A gente utilizou a linguagem Python, né? Por ser uma linguagem de alto nível, né? De sintaxe fácil e que está presente aí na maioria dos trabalhos e pesquisas à frente da inteligência artificial e machine learning. E como IDE, utilizamos o Jupyter Notebook, né? Para ter um ambiente de fácil execução, executável em qualquer computador, bastando alguma instalação, e ainda ter a possibilidade de usar mais de uma linguagem, né? Por exemplo, Markdown ali para fazer anotações e tal. Para falar um pouco da rota em si, a gente tem que falar de malhas e grafos, né? Então aqui eu estou apresentando dois modelos de malhas, né? Um exemplo de malha que seria uniforme ou regular, né? E um exemplo de malha não uniforme e irregular. O que são as malhas computacionais? Basicamente, elas são grafos, né? Onde o aspecto geométrico é levado em consideração. Então, malhas quadriculares, triangulares, né? E aqui a gente tem um exemplo de grafo, né? E o grafo consiste no quê? Em um conjunto de vértices, né, ou pontos, que são interconectados 2 a 2 por arestas. Essa seria a definição de grafos que a gente utilizou
no trabalho. Falando um pouco do algoritmo genético, então, né? O algoritmo genético tem esse nome porque é inspirado na teoria da evolução de Darwin, né? Onde a gente tem a população, né? Temos a seleção, mutação e evolução desses genes ou indivíduos, né? E nosso trabalho consiste em que a gente pega uma população inicial, tá? Com esses indivíduos, a gente faz uma seleção desses indivíduos, onde os melhores indivíduos serão selecionados para a evolução e os piores serão deletados. Esses melhores indivíduos vão sofrer a mutação, né? Tendo uma evolução e gerando, então, uma nova população otimizada para isso. No nosso caso, levando em consideração as rotas, seriam novas rotas melhoradas para que a gente possa chegar num possível melhor caminho e apresentar isso ao final, né, a nossa melhor rota, digamos assim. Então, qual que é o resultado esperado do nosso trabalho? Que a gente possa obter a rota ou as rotas, né, de menor custo possível em tempo hábil, melhorando o nosso tempo de cálculo dessas rotas, né? Então, aqui, como mostra na figura, a gente tem duas possíveis melhores rotas, né? Com um tracejado em vermelho, que seria sobre o nosso problema de visitar todos os pontos, retornando ao nosso ponto inicial. Aqui umas referências, e seria isso, pessoal. Muito obrigado. Interessante, obrigado pela apresentação. Obrigado, professor. Fabrício, temos algum tempinho para debate? Abro para o público, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, comentário. Felipe Vasquez, muito legal esse bot, o segundo trabalho. Eu uso bastante o Telegram, gosto muito da ideia dos bots, parece ser bem útil, mesmo a capacidade foi muito bem executada, parabéns. Eu só queria agradecer o Felipe pelo comentário e falar que sim, é muito interessante, porque realmente o Telegram tem tipo bot, até mesmo se você quiser jogar, baixar música ou assistir alguma coisa, o Telegram tem esse tipo de bot, então é muito interessante mesmo, mas era só isso. Legal. Acho que eu vou fazer algumas perguntas, então, até que o pessoal escreve aqui. Professor Ricardo, no seu trabalho, você focou especificamente para mapeamento de ambientes para desastre, se não me engano. Era isso, né? Desconhecidos, né? Ambientes desconhecidos. Né? Desconhecidos. Aí a gente encontra também, aplicado ambientes de desastres, que a gente quer evitar que equipes de resgate tenham conhecimento. A gente quer, na verdade, que equipes de resgate tenham conhecimento prévio do ambiente, né? Tá. Você comentou, eu vi que teve uma hora lá que você falou da regulamentação de voos. Eu não sei se entendi direito. Tem regulamentação para uso de vantes no Brasil? Tem, aquele documento lá que deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui de novo, deixa eu achar. Desculpem, estou com a minha filha aqui do lado. Não, tudo bem. Instrução do Comando Aeronáutica, tá? Porque assim, a gente não tem regulamento para aeronave não tripulada totalmente autônoma. Entendi. Totalmente autônoma, entendeu? Com controle, vamos dizer assim, remoto a partir de uma base a gente tem, mas ainda não é regulamentado totalmente autônomo. Então, por exemplo, não sei se muitos já viram, a gente tem experimentos, por exemplo, da Amazon lá nos Estados Unidos, com drones fazendo entrega de produtos, de encomendas, né? Qualquer encomenda que seja. Hoje a gente não pode ainda fazer, talvez, isso num ambiente civil, né? Tem que ser testado em ambiente controlado, né? Dentro de espaços controlados.
Então, não é regulamentado no país ainda esse uso. Entendi, obrigado. Eu vi que também, professor, você comentou sobre o modelo de Vant lá no ambiente de simulação. Aquele Vant, ele é um modelo do ambiente ou ele tem seu correspondente de mercado mesmo? Assim. Alô, professor? Ricardo? A minha internet tá variando aqui, tá Tá às vezes oscilando? caiu agora há pouco. Tá oscilando. Pode repetir, que eu acho que eu não escutei Tá. nada da sua Não, pergunta. é uma pergunta sobre o Vant que você usou no seu simulador. Ele é um Vant dentro do simulador, né, em que ele pega as características de uso e coleta, né, de dados dos sensores que ele usa, ou ele tem o seu equivalente de mercado, por exemplo? Não, ele é genérico, vamos dizer Ele é assim, né? genérico, Então, entendi. dentro do ambiente, ele tem um drone, né, que está implementado, mas a gente pode adicionar sensores. Então, você adiciona o sensor que quiser. Entendi. Você Seja trabalha muito com a interface dele, então, né? Isso. Então, assim, você pode ter sensor RGBD, sensor de pressão, sensor térmico, né? Câmera RGB, câmera RGBD, então o famoso Kinect, né? Então, é um Kinect que eu usei, o RGBD é um Kinect. Então, você adiciona esses sensores que você quer. Ou, se você quiser, você pode construir toda a infraestrutura do drone dentro do simulador, né? Então, a gente pensa aqui mais nas questões da interface e do uso, né? Não necessariamente ele está simulando um drone de uma marca específica, né? Entendi. Nossa, muito, muito interessante. Obrigado, professor. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, pessoal? Eu só comentar aí, né, que o trabalho do Fabrício, ele é um trabalho bem interessante, né, nessa questão de rotas. A gente tem um trabalho que vamos dizer assim, são muitos frutos de TCC que estão saindo aqui, né? Teve um trabalho do Wheeler, né, que foi apresentado nos banners. Então, o resultado, vamos pensar assim, o resultado do trabalho do Wheeler é a variável de entrada do trabalho do Fabrício, né? Então, o Wheeler ele vai gerar malhas que o Fabrício vai definir rotas, né, dentro dessas malhas. Então, assim, a gente vê que a gente consegue fazer a ligação entre diversos trabalhos, né? É verdade. E diversas áreas, né, também. A gente consegue fazer essa integração. E a gente também, né, só para ter uma noção, né, desses 3 trabalhos, né, da amplitude que a gente pode ter com a computação, né? A aplicabilidade é infinita, né? Exato. E de alguma forma é possível a gente também integrar a parte de bot, né? É isso aí. Bom, agradeço aos apresentadores. Vamos passar agora a nossa... não. O próximo é às 19. Eu achei que era às 18h45. Não. O próximo é às 19. Deixa eu ver quem seriam os próximos. Se a gente adianta ou esperamos? O que vocês acham, pessoal? Nós temos 15 minutos. Eu acho que se todos estiverem, a gente podia adiantar, né? Vamos ver quem está aqui. Se todos concordarem que vão apresentar. João Rafael? Tá por aí? Tô aqui, professor. É isso. José Vinícius? Também tô aqui, Dar. Tá por aí. Jaqueline? Aqui, professor? E aqui temos... Eu não sei quem é que vai apresentar. Bruno, ou Eduardo, ou Eric, ou Flávio, ou Odair.
Eu vi que o Odair tá aqui. Ah, tem um Bruno. Ah, tá sim, Bruno. Eu acho que tá aqui sim. Vocês concordariam em adiantar as apresentações? A ordem seria João Rafael, José Vinícius, Jaqueline e Bruno. Ao final. Pode ser, então? Vamos lá. Eu acho que o Bruno tá aí, mas ele não respondeu. Né? Pelo menos é que tá o nome e as iniciais. Boa noite, Darlon. Tô aqui sim. Para mim, tudo bem adiantar aqui a apresentação. Tudo bem. A sua estaria prevista para as 19h45, mas como já encerramos a parte de perguntas, que também adiantou um pouco, aí vai pela ordem aqui. Tudo bem, então? Por mim, tudo bem. Então, beleza. Então, continuando a nossa próxima rodada aqui de trabalhos, temos 4 trabalhos. Vamos lá. João Rafael Quadros dos Santos. Título do trabalho: Uso do aprendizado de máquina para análise e predição em voos. Isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês só um pouquinho. Aí. Tá dando para ver certinho? Perfeito. Rafael, a apresentação é sua. Beleza. Obrigado, professor. Primeiramente, boa noite a todos os professores e colegas. Então, eu venho apresentar o trabalho cujo nome é Uso de Aprendizado de Máquina para Análise e Predição de Voos. Né? O meu orientador é o Darlon, professor Darlon Vazato, e eu sou aluno do 3º ano de TATS, da FPR Cascavel. Então, beleza. A motivação desse trabalho veio de alguns problemas que nós podemos, com o uso de aprendizagem de máquina e inteligência artificial, né, buscar uma ajuda de uma possível solução que a gente possa ter em alguns problemas bem específicos, quando a gente levanta o ponto de voos em aeroportos, certo? Então, quais são esses problemas, né? Tem alguns problemas em aeroportos que são causados por condições que fogem ao controle humano, né? Uma dessas condições são as condições meteorológicas, né? As condições de tempo. Então, assim, é um problema que realmente é difícil ao controle e a tratativa desses problemas, porque realmente fogem, né, ao controle humano, certo? Então, assim, alguns dados que a gente pode levar em consideração, né, que mais além eu vou mencionar as referências, né? Temos um artigo publicado por Sternberg numa revista internacional de tráfego, né, de transporte, que traz os dados que cerca de mais ou menos 19% dos voos domésticos no Brasil atrasam em cerca de 30 minutos, e que, além disso, por conta do sistema ter dificuldade em se recuperar e operar nessas condições, né, os atrasos derivados a esses voos podem resultar um aumento de até 216%, né, relacionado à operação normal que deveria acontecer no aeroporto, né. Então, aqui tem uma tabelinha com alguns dados, né? Esses dados foram retirados dos dados da ANAC, né? Então, aqui tem alguns dados, alguns fatores contribuintes
que levam a condições de desastres aéreos, né? Dentre esses fatores, a gente pode ver ali que julgamento de pilotagem, aplicação de comandos, e vários dos fatores que estão, né, atrelados aos principais fatores contribuintes, todos eles são ligados a fatores que são humanos, né? São condições de falha, às vezes, do responsável, de comunicação, enfim, diversas falhas que podem ocorrer, mas que são de controle humano, né? Tirando todas essas situações, a que vem com maior percentual, e a primeira que realmente tem essa condição de não ser uma falha caracterizada por uma ação humana, é as condições meteorológicas adversas, né? Que vem com 2,16% nesse estudo que foi feito. Qual que é o objetivo, levando em consideração esse problema, né? A gente tivemos o objetivo de aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina para a predição em cancelamento de voos, por conta de condições de tempo adversas. Então, quais são os objetivos específicos, né? O que a gente precisa levantar para que essa predição possa ser feita, né? Então, coletar dados públicos de voos disponibilizados pela ANAC, né? A gente conta com uma base de dados dos últimos 20 anos a respeito de voos, de todos os itinerários de voo, contendo informações como hora de chegada, hora de saída, aeroporto de origem, aeroporto de destino. E tendo essa base de dados, né, também por coletar dados de previsão do tempo, né, condições do tempo que podem vir a prejudicar esses voos, né. Analisar e tratar os dados utilizando bibliotecas Pandas e NumPy. Então, a gente usa bibliotecas, né, com Python, que é uma linguagem de alto nível e que é muito propícia para essas operações, utilizando machine learning e inteligência artificial. Né. Algumas das bibliotecas que vamos usar é Pandas e NumPy para tratativa desses dados, né, e mais para frente poder utilizá-los no treinamento com as bibliotecas de machine learning que iremos usar. Né? Tratar os dados e organizá-los de maneira que possam ser utilizados por algoritmos de aprendizado de máquina, né? E o algoritmo que iremos utilizar, nesse caso, para fazer esse projeto, né, seria o algoritmo de Random Forest, né? Então, alguns recursos que foram utilizados, né, nesse trabalho. O Google Colaboratory, o Colab, costumamos chamar, né, que é uma plataforma que ajuda muito na questão de acesso, e tem muitas ferramentas que você consegue utilizar direto de lá para acessar de maneira bem fácil e funcional, né. Python como linguagem, né, NumPy e Pandas como bibliotecas ali, e algoritmo Random Forest. E os dados de voo, né, disponibilizados publicamente pela ANAC. Além dos dados de voo, os dados meteorológicos, que vamos precisar também para fazer a comparação juntamente com os dados de voo e conseguir, assim, extrair as informações necessárias para poder fazer a predição. Né? Tratamentos dos dados que serão feitos. E esses dados serão aplicados ao uso de algoritmo de Random Forest, da biblioteca Scikit-Learn, para a gente fazer o treinamento desses dados e mais, depois de tratado e treinado os dados, a predição de possíveis, quais são as possibilidades de um voo ser cancelado ou não. Vou trazer uma breve explicação sobre a árvore de decisão, né? Que é um modelo
um método bem adequado quando o objetivo da mineração de dados é a classificação de dados ou predição de saídas. Aqui eu trouxe um modelinho de árvore de decisão bem simples para a gente entender mais ou menos como o algoritmo funciona. Então, assim, nesse caso especificamente, o exemplo é como se fosse uma análise de um paciente de hospital, certo? Então, a partir da análise desse paciente, tem aquelas elipses que são relacionadas ao paciente, né? Que representam o conjunto de dados do paciente, e também tem os retângulos que representam a classe ou o diagnóstico que a gente atribui ao paciente. A partir disso, a árvore de decisão, ela toma as possíveis decisões e apresenta qual que seria o melhor resultado de acordo com o objetivo que você quer. Então, ela faz comparações. O paciente está bem? Se sim, ele está saudável. Se não, ele tem dor? Se sim, ele está doente. Se não, nessa temperatura. Se a temperatura está menor ou igual a 37 graus, saudável, está maior, doente. Então, assim, a partir disso, é possível você fazer várias comparações, né? Tendo em vista o objetivo que você quer, né? E poder fazer uma predição, né? Daquilo que você deseja como o dado de saída. Certo? Então, trazendo o conceito de Random Forest. Aí, no caso, Random Forest é um conceito que traz uma combinação de predição de múltiplas árvores de decisões, né? Que elas são subdivididas, né? Os dados são retirados e tem vários estimadores, né? Que por uma questão de voto majoritário, ou seja, o maior resultado dentre o conjunto de árvores de decisão vai decidir o resultado final do teste. Né? Os resultados esperados, né, desse modelo, né? Então, tendo em vista esses problemas de cancelamento do voo pelas condições de tempo, né, a gente tem por objetivo trazer uma possível solução, não, uma possível ajuda para resolver esse problema daquelas pessoas que são prejudicadas por conta dos cancelamentos de voo, certo? Uma possibilidade de a gente se antecipar e saber a chance de um determinado voo ser cancelado de acordo com a previsão do tempo, né, utilizando os algoritmos Random Forest de aprendizagem de máquina, e a gente poder predizer, por exemplo, se em alguma data futura, qual é a chance de um determinado voo sair ou não, de acordo com a previsão do tempo. Algumas referências, né, que eu utilizei, né, no trabalho. Seria isso. Seria só de ter alguns agradecimentos aos minha família, aos colegas, aos professores, ao meu orientador. E seria isso. Obrigado a todos. Legal. Muito obrigado, João Rafael. Pedir para você aguardar até o final e depois que terminar essa rodada, a gente abre para perguntas, né? Lembrando, se tiverem questionamentos, né, dúvidas, comentários, podem colocar no chat, né, que aí depois abro para perguntas. Obrigado, João Rafael. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Então, passando agora nosso próximo trabalho, do José Vinícius Santos Barbosa. O título do trabalho é Predição de Evasão Estudantil utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina. José Vinícius, Boa noite. A apresentação é sua. Boa noite. Aparecendo aí, professor? Tá sim, perfeito.
apresentação é sua, José. Bom, boa noite a todos. Então, o trabalho a ser apresentado tem como título a predição de evasão estudantil utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina, e está sendo realizado com o conjunto do professor Darwin. Bom, em relação à quantidade de dados, atualmente é muito expressivo a quantidade gerada, né? Seja pela quantidade de dispositivos móveis, pela quantidade de cadastros das empresas. Então, o acesso cada vez mais fácil à internet, nas redes sociais, então isso é cada vez maior a quantidade de dados gerados, né? Então, conceitos como mineração de dados, Big Data, são cada vez mais frequentes, tanto na literatura de TI, como na aplicação prática nas empresas. Então, hoje torna-se um desafio a busca por informações relevantes, né, que possam se extrair informações úteis através desses dados gerados. Podemos dizer também que a questão dos dados hoje pode ser multidisciplinar, né, porque está presente não só na TI, mas como nos negócios, nas finanças, medicina, né? Como nos negócios se pode identificar determinado grupo de dados, determinado grupo de clientes, né? Que são mais propensos a consumir algum produto. Nas finanças é muito utilizado para identificação de possíveis fraudes, né? Ou cenários de mercado. Também na medicina se utiliza muito os dados de grupos de pacientes, onde se pode identificar possíveis doenças, né, ou um grupo de pessoas que são mais propensas a ter uma determinada doença no futuro. Então, esse cenário possibilitou também ações voltadas para diversas áreas, entre elas a questão da educação. Então, o tema do nosso trabalho se refere à mineração de dados educacionais, que nada mais é do que explorar esses dados gerados, né, nas instituições de ensino, para que se possa tirar alguma informação útil desses dados. E aqui o objetivo do nosso trabalho seria uma ferramenta para diagnóstico de evasões dessas instituições de ensino, né? Então, através da computação e da linguagem de programação Python, até o Fabrício já comentou no trabalho dele, que é uma linguagem de alto nível, né? Hoje muito trabalhado em suas bibliotecas para os dados, né? Para aplicação de dados, mineração de dados e machine learning. E também serão observadas as variáveis que mais influenciam na evasão, através do método Randolph Forest e das suas bibliotecas. Bom, em relação às árvores de decisão, é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, onde cada nó é tomada uma decisão sobre qual o caminho escolher. Digamos que cada nó realiza uma decisão binária, passando para a próxima decisão, né? Então, dependendo do valor do atributo nesse nó, o processo continua até que o nó da folha seja alcançado, ou seja, é a decisão final sobre a classificação. Então, se baseia na ideia da divisão dos dados em grupos homogêneos para melhor classificação e regressão. Então, essa divisão é realizada onde grupos com características mais semelhantes vão sendo divididos, né? Aqui a gente apresenta um exemplo, digamos, mais prático, né, para ficar mais fácil de entender, que é um exemplo clássico aqui da relação à árvore de decisão, que seria se tem ou não um jogo de tênis, né? Então, baseado num conjunto de dados que nós já sabemos a predição em relação a tempo, temperatura, umidade, se tem vento ou não, né? Nós já temos um grupo de informações que a gente sabe se teve ou não no passado jogo, né? Aplicado na árvore, e ele vai sendo tomadas as decisões. Se o tempo está nublado, sim ou não, para o próximo nó, né? Se a temperatura é menor do que X graus, aqui no caso 22 graus, né? Caso tenha vento, até que no final ele
ele classifica se vai ter ou não ter jogo, né? Aqui, no caso, foi realizada a aplicação prática no Python desse exemplo, né? Onde foi gerado a árvore de decisão. Já a Random Forest, que o objetivo é aplicar o Random Forest nesse trabalho, então ele refere-se a várias árvores de decisão, né? Muitas vezes apenas uma árvore de decisão pode ser enviesada, dependendo do conjunto de dados trabalhados. Muitas vezes ela cria uma árvore muito, muito extensa, né? E pode decorar o conjunto de treino. Isso pode afetar o resultado. A Random Forest tem como vantagem, que é um tipo de modelo de aprendizado, onde ele une vários algoritmos de árvore de decisão, criando um termo que eles falam floresta, né? Que tem uma maior acurácia e também é mais estável. Então, são várias árvores de decisão que fazem a sua própria previsão e é calculada a média de todas as previsões feitas por essas árvores. Se for um valor numérico, né, dado quantitativo, ele vai fazer a média, realizar a média, e se for a classificação, né, dados qualitativos, é identificado a moda, né, o valor que mais apareceu. Para ficar mais claro, aqui nós temos um exemplo, né, onde são diversas árvores de decisão que realiza, né, a classificação, sendo a decisão final pela média ou pelo valor que mais aparece entre essas diversas árvores. Como materiais e métodos que nós utilizamos na pesquisa, refere-se aos dados, a linguagem de programação Python, sobre o descoberta de conhecimento em base de dados, mineração de dados, as árvores de decisão e também o Random Forest. Então, como resultados esperados dessa pesquisa, a ideia é que se possa predizer possíveis evasões em uma instituição de ensino, né? E também identificar quais fatores que levam a essa evasão estudantil. Então, a ideia é que através de um conjunto de dados de alguma instituição específica, né, a gente consiga identificar quais são esses alunos que são propensos a se evadirem, né, e quais esses fatores mais importantes aí que devem tomar mais atenção para evitar a evasão estudantil. Aqui eu apresentei algumas referências. Se alguém quiser depois, a gente pode passar alguns artigos e algumas pesquisas que nós utilizamos. E eu fico à disposição depois, no final tem nosso e-mail aqui. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, José. Obrigado. Nosso próximo trabalho é Jaqueline, tá aí? Tô sim, professor. Tá, então, Jaqueline Cavalheiro dos Santos. Título do trabalho: A Segurança da Mulher em busca de uma solução para prevenir maiores danos. Então, a apresentação é sua, Jaqueline. Boa apresentação. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Tá começando. Agora sim. Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Jaqueline, eu sou a última mulher da primeira turma de tardes do FPR Campus Cascavel e trago para vocês aí o tema A Segurança da Mulher em busca de uma solução para prevenir maiores danos. Então, a proposta visa apresentar uma contribuição com a segurança das mulheres, considerando as várias formas de violências apresentadas por milhões diariamente. O objetivo geral desse trabalho é o desenvolvimento de um pequeno dispositivo móvel, que ao ser acionado ele envia sua localização por meio de SMS
para um contato de confiança do usuário, aliás, da usuária, como uma mensagem de alerta. Este deve ser possível camuflar em um chaveiro, então ele tem que ser bem pequeno. Os objetivos específicos, então, para chegar no nosso objetivo geral é analisar os levantamentos já realizados referentes à violência contra a mulher, identificar os fatores que contribuem com a falta de segurança na vida das mulheres, demonstrar a importância das mulheres se manterem cautelosas, atrair a atenção e reflexão da sociedade para o tema e identificar meios que atuam a favor da segurança das mulheres. A minha justificativa aí para esse projeto levando em consideração que a reflexão acerca da mulher é de extrema importância. A gente tem que levar em conta grandes estatísticas que envolvem violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral que ocorre apenas pela diferença de gênero. De acordo com o balanço anual divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Central de Atendimentos à Mulher, o Liga 180, teve registro de 1,3 milhões de ligações em 2019. Além disso, também vale lembrar que tem incontáveis situações de violências que não são registradas, e muitas vezes por não haver tempo sequer de apanhar o celular. Eu acho importante também ressaltar algumas outras estatísticas. O Atlas da Violência, em 2017, registrou o assassinato de 4,9 mil mulheres. São cerca de 13 mulheres assassinadas por dia. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que em 2018 ocorreram 66 mil casos de estupro, sendo em média 180 estupros por dia. Em 2019, o Datafolha realizou um levantamento que foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e informou que a cada hora, em 2018, houve em média 536 mulheres agredidas e 177 mulheres espancadas. Em 2016, a ONG Action Aid previu que até 2030, mais de 500 mil mulheres no mundo poderão morrer vítimas de violência domésticas. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país mais violento para mulheres. Eu trouxe uma citação ali da Maria Amélia de Almeida Telles, mais conhecida como Amelinha Telles, que foi uma grande jornalista e escritora brasileira, e importante militante durante os anos da ditadura militar. Ela teve uma grande importância também na luta dos direitos humanos e principalmente das mulheres. E nessa citação ela diz que é como se alguém tivesse determinado que se nem todas as mulheres forem espancadas ou estupradas ainda, poderão sê-lo qualquer dia desses. Então eu trouxe ali para vocês 3 opções de medidas protetivas eletrônicas que já são existentes. Uma delas é a tornozeleira eletrônica, que essa aí eu acho que todo mundo conhece, né? Que é aquela que é colocada no pé do agressor, que é acusado, no caso, de violência doméstica. E ele permite aí que os agentes monitorem a aproximação e possam intervir em alguma próxima violência. Eu trouxe também o SOS Mulher, que é um aplicativo disponibilizado na Play Store e também na Apple Store. Ele permite o acionamento à polícia através de um botão na própria ferramenta. Então, ele é um aplicativo que é bem fácil de acessar ele, só apertar um botãozinho lá e ele aciona a polícia. E o botão do pânico, que é muito próximo ao nosso projeto. Ele ao ser acionado, ele indica a localização da vítima, os dados são enviados à central de monitoramento e que imediatamente envia a patrulha da Maria da Penha ao local. Entretanto, o problema desses dispositivos é que são disponibilizados somente às mulheres que já foram vítimas de violência doméstica. Ou seja, é necessário sofrer a violência para só depois se proteger dela. Os materiais que eu vou utilizar para esse trabalho é o Arduino V3, que é uma pequena plataforma de prototipagem eletrônica. Ele tem dimensões aí de aproximados 45 por 18 milímetros. Ele tem como função principal a possibilidade de criação de ferramentas acessíveis, funcionais e de fácil acesso. Ele conta com hardware livre, então qualquer pessoa que tiver interesse pode iniciar um projeto, modificar, melhorar ou personalizar diversas formas do Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Junto com ele eu trago o módulo GPS,
que ele é responsável pelas informações de localização do objeto que está instalado. Esse módulo consegue disponibilizar informações de latitude, longitude, data, hora e velocidade de deslocamento. Ele se integra aí com o Arduino V3 e com o módulo GSM. Esse módulo específico ele é totalmente responsável pela localização do dispositivo acionado. E o módulo GSM, que tem como objetivo a possibilidade de transmissão de dados por meio de SMS ou chamadas, com capacidade a longa distância. Ele tem uma funcionalidade parecida com a do celular, então ele necessita de um chip de telefonia móvel e permite que o dispositivo desse projeto seja capaz de enviar o SMS de alerta para o contato estipulado. Considerando a necessidade de ser um objeto pequeno, possivelmente móvel, além de ser importante que seja um dispositivo de baixo custo, foi utilizado esses 3 componentes, né, sendo programados através do Arduino IDE, a fim de prover a comunicação com o telefone celular do contato cadastrado. Então, a metodologia desse trabalho é uma pesquisa qualitativa aplicada. Compreende-se pelo fato de ser um estudo de um fenômeno social e, com isso, utilizando as informações para a criação de uma nova alternativa. E seu desenvolvimento consiste em 3 etapas. Primeira, análise de pesquisas já realizadas referente à segurança da mulher, bem como os estudos sobre a violência unicamente contra o sexo feminino e os fatores que dificultam a baixa de números que envolvem esse fenômeno. A segunda parte, estudo referente aos materiais tecnológicos que possam ou já foram utilizados para aplicação de meios de segurança. E 3, desenvolvimento do dispositivo a ser utilizado como meio de segurança. E, por fim, os resultados esperados, que é despertar o interesse e reflexão sobre o tema, despertar o interesse ao estudo e desenvolvimento de meios de segurança, intervenção às ameaças contra a integridade física de mulheres e, finalmente, contribuir com a segurança das mulheres. E é isso. Muito obrigado pela apresentação, Jaqueline. Esse trabalho é um tipo de trabalho assim que a gente vê que faz muita falta. Essas discussões, elas são, né, não preciso ressaltar a importância delas, mas com certeza é o tipo de trabalho que tem que acontecer mais, é o tipo de discussão que tem que ouvir. Obrigado pela apresentação, tá? Eu vou pedir para você aguardar mais um pouquinho para a gente entrar no espaço de debates, né? Novamente, perguntas, considerações, comentários no chat. Obrigado, Jaqueline. Obrigada, professor. Passando para a apresentação do nosso último trabalho da noite, é Bruno que vai apresentar? Isso, exatamente. Tá, Bruno Gedert Dalmolin? Isso. Tá. Então, boa noite, Bruno. O título do trabalho, Melgueira App, desenvolvimento de um sistema automatizado para o controle e monitoramento da condição térmica das caixas de meliponicultura com gerenciamento da produção de mel via aplicativo. Bruno, a apresentação é sua, uma ótima apresentação. Certo. Beleza, então, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês o projeto intitulado Melgueira App, Sistema para Controle e Monitoramento das Condições Térmicas das Caixas de Meliponicultura e Gestão da Produção de Mel via aplicativo. Esse projeto ele é da autoria do Bruno Gedert Dalmolin, no caso sou eu, o Eduardo Marcon Gonçalves Fadel, Eric Gonçalves da Silva. Ambos são alunos do curso técnico informática integrado ao ensino médio do IFPR Campus Avançado de Casa de Iguaçu, onde esse projeto ele é orientado pelo professor Flávio Indrigo Sechim e Odair Moreira de Souza. Então, antes de começar a falar do que é o projeto em si, acho interessante dar uma introdução aqui sobre o que as abelhas fazem, qual é a importância delas. Eu trouxe 2 figuras aqui, a polinização e o mel.
onde a polinização ela é de extrema importância, uma vez que quando a abelha vai coletar o néctar, que é uma substância açucarada na flor, ela coleta o pólen, que é o gameta masculino da flor. Quando ela sai de uma flor, ela vai até outra e leva esse pólen que ela coletou anteriormente, derrubando até o estigma feminino da planta, realizando assim a polinização cruzada. Quando ela busca então esse néctar na flor, ela leva até a colmeia, onde é feito então o mel, pelo qual esse néctar é misturado com algumas enzimas e por fim é produzido a matéria-prima mel. As abelhas elas também têm uma grande importância econômica, querendo ou não, para o Brasil, principalmente no Paraná. Aí, no ano de 2016, a gente teve aproximadamente 6 mil toneladas de produção de mel anual. O Brasil como um todo teve 40 mil, onde, sabendo dessa importância, a gente utilizou como objeto de pesquisa e estudo a abelha Tetragônica angustula, mais conhecida popularmente por abelha jataí, onde a gente usou nesse projeto ela, principalmente pelo fato dela ser mais facilmente encontrada aqui na região, e por ter um ferrão acoplado, não como as abelhas apis, que tem um ferrão exposto. Onde agora eu vou estar passando para o Eduardo falar um pouco dos objetivos do projeto. Boa noite a todos, eu me chamo Eduardo Fadel e sou bolsista no projeto Melgueira App. Inicialmente, quando construímos o projeto, tivemos o principal objetivo, que é desenvolver esse projeto de pesquisa e inovação no desenvolvimento e construção de um sistema para o controle de condições térmicas dentro das caixas de abelhas sem ferrões que são para a produção de mel, além de desenvolver um aplicativo que vai fazer o gerenciamento de todas as informações do material produzido dentro da caixa e sobre o estado dela atualmente. A justificativa para a montagem desse trabalho foi que essas abelhas, para fazer a produção de mel, elas precisam de muita energia, mas elas também precisam fazer um processo natural que se chama termorregulação para elas, que elas batem suas asas utilizando muita da sua energia para, em caso de temperatura alta, diminuir a temperatura, em caso de temperatura baixa, aumentar essa temperatura. E isso resulta no maior consumo do próprio mel e diminuição na produção dele, o que também pode acarretar na morte de muitas abelhas por conta da temperatura. Além disso, por conta da temperatura, se tiver uma temperatura muito alta, o mel pode acabar sofrendo a decomposição dentro da criação, ou a cristalização em caso de temperatura muito baixa. Segundo pesquisa que fizemos, e muitos escritores, inclusive Ferreira, de 2014, nos instruiu que a temperatura ideal para dentro da caixa das abelhas é uma temperatura média entre 27 e 33 graus Celsius. O que vem agora na tela é a montagem principal da caixa de abelha que utilizamos para a criação segundo as medidas da INPA, para abelhas sem ferrões. O ninho e o sobreninho é onde ficarão as abelhas, e a melgueira é onde o mel será estocado pelas abelhas, podendo o sobreninho e a melgueira serem modulados, ou seja, mais adicionadas ou removidas de acordo com a pessoa que está criando a caixa. E a tampa só tem como função ir na parte de cima para fechar a caixa. Boa noite, eu sou Eric Gonçalves da Silva, atualmente eu sou bolsista dentro desse projeto, e a gente vai desenvolver um aplicativo para Android. A gente vai fazer isso utilizando o Flutter, uma SDK desenvolvida pela Google na linguagem Dart. Para fazer a parte da automação que vai fazer a termorregulação, a gente vai usar o MySQL, que é uma plataforma tanto de hardware quanto de software. Para fazer o armazenamento dos dados, a gente vai usar o MySQL. E para fazer o versionamento e também disponibilizar os repositórios, a gente está utilizando o GitHub. Os resultados parciais. No momento, a gente tem o protótipo do app, a arquitetura do desenvolvimento do aplicativo, a engenharia de software do aplicativo e a modelagem da caixa, e o protótipo da caixa automatizada. Certo, então como o Eduardo e o Eric comentaram anteriormente, a gente tem aqui como resultado parcial o protótipo do esquema da ligação eletrônica presente dentro da caixa.
onde inicialmente a gente tem uma fonte de 12 volts, no qual aqui nesse esquema ela está representada por uma bateria, o Arduino para ser o microcomputador que processa todas as informações referente aos sensores DHT11. Aqui um está perto do outro, mas a princípio vai ter um sensor DHT11 acoplado na parte do ninho da caixa de abelha e outro na parte da melgueira. Onde a gente tem também o módulo ESP01, que vai pegar esses dados referentes à temperatura dos sensores e vai estar encaminhando para o servidor MySQL, que vai estar armazenando esses dados. E por fim, a gente tem aqui a ponte H e um regulador de tensão, que estão conectados a uma resistência, no qual, mais para frente aqui, vai ser exibido uma pedra aquecedora, onde ela vai estar sendo acoplada embaixo do ninho. Essa pedra aquecedora, para a gente modelar ela, inicialmente a gente usou um vasilhame de isopor, cobriu até metade com argamassa, depois inseriu a resistência, como eu disse anteriormente, e uma espiral de arame para conduzir esse calor gerado pela resistência por toda essa pedra ali. E seguindo os padrões do INPA, a gente tem o ninho, a melgueira e o sobreninho, onde foram adicionados 2 módulos a mais, que seriam basicamente duas melgueiras, uma para estar armazenando aí toda a questão do Arduino e das conexões ali, outra para armazenar a pedra aquecedora, que fica localizada embaixo do ninho necessariamente, e por fim a gente tem um furo na região lateral da caixa, que vai estar ligando o Arduino com os sensores DHT11, para estar fazendo a coleta de temperatura e umidade presente dentro da caixa. Aqui, como resultado parcial, a gente já está conseguindo coletar essa temperatura e umidade, realizar a conexão com Wi-Fi e mandar, por fim, todos esses dados de temperatura em ninho até um servidor onde está acoplado o MySQL. E agora eu vou estar apresentando para vocês a questão das telas do aplicativo. Deixar o Eric falar um pouco aqui sobre. Então, aqui a gente tem a tela inicial, que é a tela dos meliponários, no caso, que é a tela onde está distribuída todos os meliponários. Então, Bruno, cria lá um novo meliponário para a gente ver aí. Você pode colocar um nome, uma descrição do meliponário. Aí, quando você clica sobre essa aí, cria outra para a gente testar as funcionalidades também. Começa o nome dele com A para a gente testar. Se dá um salvar e você clica em cima daquela imagem de um usuário ali. Ele abre a câmera para você tirar uma foto do determinado meliponário. Aí você pode deixar essa foto salva como imagem ou não. Então, pode salvar. Aí nos 3 pontinhos ali você pode escolher se você vai ordenar por ordem alfabética ou por data de criação. No caso, se você ordenar por ordem alfabética, dá para ver que mudou a ordem ali, como o segundo meliponário foi criado em seguida. Aí clica sobre um meliponário, Bruno. No caso, a partir daqui são dados fictícios que a gente usou só para fazer um protótipo das caixas. Então, quando você clica sobre uma caixa, você pode cadastrar uma nova caixa, ali como no meliponário, aqui botão de mais. Você pode clicar em cima de uma caixa e abrir as informações dela. Clica ali em cima de uma caixa, aí você abre as informações dela, os detalhes dela. Aí eu volto lá rapidão. Aí quando você clica naqueles quadradinhos ali, ele vai abrir os dashboards. Aí a gente tem 3 dashboards. O primeiro é o dashboard da produção dessa caixa em relação à produção total. Aí quando você arrasta para o lado, vai aparecer a produção anual dessa caixa. E o terceiro dashboard é os dados de temperatura e umidade. Como está em processo de desenvolvimento, isso aqui ainda não está pronto, mas a ideia é que esses gráficos de temperatura e umidade sejam dinâmicos. A gente vai pegar os dados lá dos sensores e vai atualizando simultaneamente aqui no aplicativo. Então, basicamente, é isso o aplicativo. Ele está em processo de desenvolvimento. Certo, então a princípio a gente tem aqui as prints de cada tela do aplicativo.
E acredito que seja isso. Por fim, a gente tem as referências utilizadas referente às imagens no projeto. Deixa eu só retomar a apresentação aqui e mostrar os slides finais. Então, como eu estava falando aqui, a gente tem todas as telas do aplicativo anexadas ao slide. E, por fim, a gente tem a questão das referências bibliográficas que foram utilizadas no projeto para montar os slides. Eu acredito que seja isso. Muito obrigado, pessoal. Bruno e Eduardo. Eduardo, né? Desculpa. Ou foi Sim. o Eric? Eric e Eduardo. Ah, tá. Desculpa. Obrigado pela apresentação de vocês. Trabalho muito interessante, mega amplo, né? Pessoal, abro para perguntas ou considerações sobre os trabalhos. Professor Ricardo, tem a palavra. Bom, primeiramente, parabéns a todos que apresentaram, né? Eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse segundo científico, a sala 7. Eu acho que foram trabalhos muito interessantes, né? Bom, esse trabalho aqui, eu fico feliz em ver a galera de Quedas do Iguaçu aí participando do nosso evento. O professor Odair está por aí, né? E muito legal ver esse desenvolvimento aí em Quedas do Iguaçu, né? Participando aqui do nosso evento. Muito obrigado pela participação, tá? Queria também parabenizar os demais trabalhos desse segundo bloco, né? O trabalho do João e do José, né? A gente tem um trabalho bem interessante utilizando IA, né? E ressaltar o trabalho da Jaqueline, eu acho que foi um trabalho muito bem apresentado, né? E da importância, né? Tanto do tema que ela aborda, quanto a gente pensar que ela é a única mulher aluna do curso de TADS, do terceiro ano aí que está formando. Pensar uma turma que entrou 40 alunos e ainda poucas mulheres na primeira turma, né? A gente tem no segundo ano, acho que tem só a Solange, né, Solange, de mulher na turma do segundo ano. Então a gente vê que esse é um ponto que precisa ser trabalhado, essa inserção feminina nos cursos de tecnologia, né? A gente precisa pensar em ações, né, porque são trabalhos excepcionais que as meninas já, a gente pode ver nos próprios trabalhos de informática, do integrado, né, as meninas desenvolvendo trabalhos excelentes. A gente precisa pensar em estratégias de trazer maior público feminino para o curso superior também, né? Eu acho extremamente importante. Então, fica meus parabéns, Jaqueline, o trabalho está numa direção muito boa, parabéns às professoras orientadoras, uma aluna são todas mulheres que estão orientando ela, né? Então, acho que isso aí tem um significado, um peso maior ainda. Então, parabéns. Eu queria só fazer só uma dúvida a respeito do trabalho tanto do José quanto do João, quando a gente vai fazer esse processamento Darwin, do data mining e tudo mais, usar IA, é preciso utilizar algum processamento na nuvem ou consegue fazer localmente esses processamentos, essas análises? Parabéns a todos. Vamos lá. João Rafael, José, querem fazer algum comentário? Responder? Bom, posso responder? Por favor. Não necessariamente, Ricardo. A gente está trabalhando com dados através no meu caso, por exemplo, a gente está usando o Google Colab, né? A gente trabalha com uma planilha mesmo, com a relação de dados. A ideia é que seja aplicado, mas não necessariamente tem que ser na nuvem, né? Não é uma regra. Certo, Dar? Isso. Uhum. Pode concluir, só a tua pergunta. Não, então, no meu caso, a nossa ideia é que a gente trabalhe com uma base de dados, mas no nosso caso vai ser uma planilha, né, um arquivo CSV, e a gente vai
rodar o algoritmo em cima dessa base de dados ali. Só fazer um comentário, tanto nos dois trabalhos, né, do João Rafael quanto do José Vinícius, está sendo tudo feito no Colab. E o Colab ele tem razoavelmente uma boa quantidade de memória, né? Eu acho que ele pode expandir até 24 GB de RAM, se eu não me engano, que é algo considerável, né? Então, para armazenar essas bases é tranquilo. E de processamento eu não sei dizer como que é um trabalho que acho que daria para a gente ter essa noção maior seria o do Fabrício. Mas o Fabrício está rodando tudo local, né? E o Fabrício tem motor lá, tem uns 500 GB de RAM, aquele Mac dele lá. Isso, eu tô rodando tô rodando local, tô com 12 GB só por enquanto, professor. Mas eu já vou emendar, então, acho que uma pergunta aqui pro João Rafael, que acho que tem a ver com as dúvidas do professor Ricardo. Você sabe dizer, João Rafael, o tamanho que era da base de dados lá que você trabalhava, aquela da ANAC? Sim, na verdade, a base de dados era bem grande. Ela tinha por volta de, eu acredito que 16 milhões de linhas, eu acredito. Era algo em torno de... Eu não vou lembrar bem certo, mas... Esses 16 milhões é para todos os dados de todos os anos que você trabalhava ou era por ano? Não, era para todos os anos, só que depois da base filtrada, porque assim, a princípio, a base é dividida por ano, lá da ANAC, né? E ela contém as informações de todos os voos, de todos os aeroportos do Brasil, né? O que foi feito é pegar toda essa base de dados, e no nosso caso, a gente está aplicando localmente aonde a saída dos voos se dá em Cascavel, né? Então, isso reduziu bastante a quantidade do tamanho de dados que a gente está trabalhando, né? Mas se for usar a base inteira, eu acredito que dá mais. Com as informações de todos, de 20 anos, de todos os itinerários de voo, de chegada e saída de aeroportos, é uma quantidade enorme de dados. Isso, e essa biblioteca, professor Ricardo, essa Pandas que o pessoal utiliza para fazer a manipulação da base, na verdade, ela é uma tabela. Ela não tem relacionamentos igual, né, relações, assim como tem de banco de dados. Não, é só uma tabela. Tanto que a estrutura, o tipo de dado lá, o mais comum é o CSV, né? E ela é mega otimizada, né? Você vai fazendo filtros e ele por baixo ali é tudo ponteiro, ele não está criando novas tabelas. Então, a quantidade de processamento e memória é super otimizado, sabe? Então, por hora, né, o Google Colab, né, que a hora que você começa a rodar o seu projeto, ele instancia uma VM, tem suprido essas necessidades. Ok, professor? Ok. Só para marcar aqui, né, que começou o trabalho eu falando que o meu trabalho era bem inspirado em como as abelhas constroem os favos, né, e eu gerava o mapa a partir dele e fechamos com os alunos de quedas, aí orientava o professor Daí trabalhando com o Arduino para produção do mel, né, então fechamos o ciclo. Começou e terminou com as abelhas. É melzinho. João, pode falar. Desculpa interromper, só para trazer o dado exato, a base de dados da ANAC, ela tem exatos 3,73 GB de todos esses anos, né? É o tamanho de todos os dados. Ah, legal, obrigado.
Acabou levantado? Odair? Boa noite, Odair. Boa noite, Darno, Ricardo, os demais aí. Realmente, parabéns a todos os trabalhos apresentados. Estava aqui só na escuta aqui, olhando os trabalhos. Parabéns mesmo, cada trabalho com sua relevância ali, né? E a gente vê hoje que o potencial desses algoritmos de aprendizagem de máquina hoje, a gente consegue ver bastante aplicação, né? Devido a a evolução dos processamentos, né, Darno? Que lembra que nas antigas ficava meio que nas ideias, né? Hoje a gente já consegue uma forma um pouco mais fácil, né, digamos assim, de executar, de promover. Então, muito, muito interessante mesmo. Eu vi ali o trabalho do José Vinícius, excelente trabalho, né, para predição de evasão. Gostaria de só pontuar, né, fazer uma pergunta aqui, sobre os principais dados que serão utilizados para essa predição, né, essas informações. Começa desde quando? Desde, né, evasão escolar, desde de que momento? Né? Isso na faculdade, pode ser aplicado aí para o ensino médio? Quais são as informações que a gente consegue estar trabalhando? Se tem algum mapeamento de nesse ponto. Seria só isso. Parabéns a todos mesmo, pessoal. Excelentes trabalhos. Dair, obrigado pela pergunta. No caso do nosso trabalho, a gente tem um fator limitante aqui, que é o tempo, né? Como o artigo para o TCC, nós estamos criando uma base sintética aqui, entendeu? Estamos criando uma base para testes para ser aplicado. Então, não teria, assim, um período, por exemplo, como o projeto do João Rafael, né, que ele pega por período de tempo. Então, por esse fator, nós vamos criar a base e tentar identificar ali quais fatores, né, se escolaridade dos pais, se idade, quantidade de disciplinas matriculadas e reprovadas. Nós vamos tentar identificar se tem alguns fatores que são mais relevantes para identificar a evasão aí. Então, a ideia seria essa, mas não temos uma base, até por questão de tempo, né? A gente não teria prazo para solicitar os dados do instituto ou de alguma outra instituição aí para trabalhar. Então, a gente vai criar uma base por enquanto. Né? Não sei se for claro. Entendi sim, João Vinícius. Show de bola. Se tivesse, dependendo dos dados que fosse, já íamos fazer uma tabelinha aí, né, Dar? Com certeza. Posso só fazer um comentário também, Odair? O trabalho que o José Vinícius está desenvolvendo, ele tem uma característica muito exploratória. Muito exploratória. E quando a gente começa a falar assim, olha, quero saber se o aluno vai evadir, quais são as possibilidades. Isso, de certa forma, ele é intrusivo. Então, são dados muito sensíveis, tem que ter um cuidado muito grande, e aí envolve toda a parte ética da coisa. Olha, tem um comitê, e aí tem a questão do TCC e prazo. A gente foi uma estratégia, olha, o que é que a gente vai fazer? Então, a proposta dele é elaborar um modelo e tentar entender variáveis. Por exemplo, como é que seria o algoritmo, como que ele teria que se comportar de acordo com diferentes tipos de variáveis. Por exemplo, se colocar lá assim, escolaridade dos pais vai ser numérico, 0, 1 e 2, tem relação ao outro? Provavelmente não, vai ser tipo, categórico, né? Fundamental completo, fundamental incompleto, tem superior completo, incompleto. E como que o sistema vai trabalhar com esses tipos de variáveis? Então, o caminho, ele vai seguindo nesse sentido. Olha, nosso algoritmo trabalha com essas variáveis e esse tipo de problema deve ser tratado assim. Por exemplo, uma coisa que
a gente ainda não conseguiu chegar nessa solução. Como que vai ser abordado isso para diferentes cursos? Por exemplo, se um aluno, vamos supor, ele reprovou em várias disciplinas, mas ele é de cursos diferentes, como que o algoritmo vai tratar tudo isso? Toda essa problemática de como modelar, foi muito boa a sua colocação, né? Desde quando começa? Né? Então tem essa característica exploratória, de experimentar, de jogar na base, coloca dados aleatórios, tenta ir mudando e ver o que o algoritmo depois consegue ir tateando, certo? Então é um trabalho mega complexo aí, né? E esperamos chegar nesse modelo. Exatamente, são muitas variáveis ali, né? Por exemplo, citando ali, até se é um aluno, a evasão sendo analisada é do curso de informática, o aluno fez o técnico informático ou um TADS, uma engenharia, uma ciência da computação relacionada. Se ele fez um curso de informática básica, a que momento? Fez um curso de desenvolvimento de jogo quando criança, né? Isso teria um impacto lá, né? Dependendo do curso. Show de bola, excelente trabalho mesmo. Legal. Obrigado pela pergunta. Gostaria de fazer algumas perguntas para a Jaqueline. Ela comentou ali sobre os dispositivos. Você tem uma estimativa de mais ou menos o custo que seria isso, desse dispositivo? Sim, professor. Os 3 dispositivos ele vai custar em torno de, aqui no Brasil, em torno de 120, mais ou menos. Comandando lá na China, sai menos da metade do preço. Uhum. E ainda mais pensando em escala, né? Sim. Legal. E em que pé que está esse projeto? Você sabe dizer, informar? Sim, eu estou finalizando a programação, entretanto, os dispositivos estão para chegar ainda. Eu pedi eles semana retrasada, se eu não me engano, e estão no caminho aí. Legal. Muito obrigado e parabéns novamente pelo trabalho. Eu vejo que você até citou que esse não é o objetivo, não é o seu primeiro dos objetivos, né? Um deles é a conscientização, é trazer esse problema à tona, né? E acho que esse objetivo está sendo muito bem cumprido, porque, olha só, a gente está numa sala aqui, um monte de gente ouvindo, falando sobre esse tema, então, novamente, meus parabéns, Jaqueline. Obrigado por professor trabalho. Oi. Obrigada, professor. Só corroborando, então, com a sua fala, eu acho que o trabalho da Jaqueline tem um valor, igual você disse, que todos devem reconhecer, que todos já sabem, então seria redundante se nós ficássemos reforçando. Mas eu acho que o grande ganho da pesquisa dela é partir de um exemplo pessoal, né, que nós, mulheres, tanto sentimos às vezes quando estamos andando sozinhas, às vezes à noite, né, e nos encontramos em uma situação de perigo e muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos a quem recorrer, porque não conhecemos alguém que pode cometer um ato de agressão, de violência, mas vemos a iminência disso poder acontecer. Então, essa proposta da Jaqueline vem nesse sentido, né? Talvez seja um trabalho que não seja exatamente concluído nessa primeira pesquisa realizada por ela, orientada pela professora Roberta, mas é como você disse, muito potencial num ambiente que muitas vezes essas questões são deixadas de lado. Tá? Então, muito obrigada e aproveito também para parabenizar todos os trabalhos da sala que têm acompanhado desde o início das 18 horas de hoje. Muito obrigada. Legal. Obrigado pela contribuição, professora Márcia. Tem algumas perguntas agora com o pessoal da Melgueira. Tá aí ainda? Opa, estamos sim, Darlan. Tá. Uma pergunta para vocês. Hoje o foco de vocês foi no aplicativo, né? No app. Mas você mostrou algumas coisas ali, né? Que toda
a parte de montagem, configuração física mesmo, desde caixa. Isso foi tudo vocês que fizeram? A parte de Arduino, tudo? Isso, toda essa parte de hardware ali foi toda a nossa equipe que montou desde o começo. Tá, legal. Você pode abordar também, eu queria que você falasse um pouco sobre como que isso está estruturado lá. Alimentação elétrica, comunicação, você pode falar um pouquinho sobre isso, assim? Posso sim, só vou pegar o slide aqui de volta que tá mostrando toda a ligação ali para esclarecer melhor aqui um pouco. Ah, por favor. Isso, exatamente, vou pegar ele ali só para... Não, tranquilo, fica à vontade. Certo, então, peguei aqui de volta, deixa eu... Então, conseguindo ver aí a parte do slide? Aham, isso, esse mesmo. Certo, então, a questão de ligação eletrônica e hardware da caixa ali. A princípio, ele está representado com uma bateria, só que vai ser uma fonte de 12 volts, que vai ser direto ligado à tomada, ou seja, vai ter corrente alternada sendo transformada em corrente contínua, para alimentar toda a questão do Arduino ali. Onde inicialmente essa fonte está conectada com a ponte H, e a partir da ponte H, ela manda para o regulador de tensão, e o Arduino controla a ponte H, no caso, liberando ou bloqueando a passagem de corrente para o regulador de tensão ligar a resistência. E daí, lógico, que isso ele vai estar fazendo com base nas informações que ele pegar do sensor de temperatura da HT11. Conforme aquele slide que a gente mostrou ali, que tem uma temperatura ideal, a gente vai estar utilizando como base de estudos ali em questão de temperatura mínima 27 graus, temperatura máxima 32, onde caso abaixe essa temperatura, ele vai estar ligando essa pedra aquecedora para aquecer principalmente a região das crias da abelha ali, que é o fundamental para estar continuando a produção da colmeia. E a questão de resfriamento da caixa a gente ainda não conseguiu desenvolver, mas é um dos objetivos futuros do projeto. Entendi, tá. Só deixa eu comentar, que ainda falando sobre alimentação elétrica, inicialmente a gente está usando, colocando direto na tomada. Mas no futuro, quando tiver testes em campos e nas próximas etapas, a gente está estudando duas possibilidades. Uma é uma bateria e outra é uma alimentação fotovoltaica, uma placa fotovoltaica. No caso, a gente está estudando essas possibilidades para uma próxima etapa de desenvolvimento desse projeto. Exato. Essa parte da placa fotovoltaica ali, igual o Eric estava falando, é bem interessante porque geralmente as caixas de abelha elas não ficam localizadas necessariamente numa região próxima à sombra, né? Muitas vezes, por exemplo, no campo, ela fica em um lugar aberto onde geralmente tem uma telha cobrindo ali a passagem da luz do sol. E seria interessante estar instalando essa placa fotovoltaica para pegar essa energia do sol e converter para ser reutilizada dentro do sistema. Legal, tá. Aí, então, o trabalho, né, tudo isso tem a ver com a temperatura. Ele não coleta informações sobre a melgueira, né? Ou coleta? Isso, então, o que está sendo coletado da caixa, onde o Arduino está localizado, e sendo enviado para um servidor de banco de dados? A questão da temperatura e umidade, onde está acoplado os dois sensores de HT11 ali. Entendi. A princípio seria isso. Daí essa questão ali da produção de mel, que a gente comentou que pode estar sendo controlada via aplicativo, inicialmente isso é tudo inserido manualmente pela entrada do usuário no aplicativo. Entendi. Legal. Muito interessante. E essa comunicação que você faz com o banco de dados? Cartão de memória ali, vai salvando depois? Ou vocês têm
a ideia de fazer essa comunicação de alguma forma remota, sei lá, um ponto Wi-Fi, 3G, não sei. Isso, então, ele usa o módulo ESP ali para fazer a conexão com Wi-Fi. Inicialmente está só o módulo ESP ali, futuramente pode ser instalado um módulo de conexão Bluetooth para o usuário passar literalmente a questão da conexão do Wi-Fi por Arduino processar, porque hoje o que está acontecendo? Está sendo inserido manualmente no código do Arduino a questão da conexão com Wi-Fi. Ou seja, é tudo pré-definido ali no Arduino. E daí, com isso, ele pega nesse ESP, faz uma requisição HTTP para um servidor onde está alocado hoje esse sistema web, e esse servidor recebe e armazena dentro do banco de dados. Legal, muito, muito interessante. E dá para ver que o que vocês desenvolvem, assim, ele já tem muito cara de produto, né? Tipo, ó, tem a parte lá, né, que vai a campo, aí tem a preocupação com o aplicativo, e dá para ver isso também que vocês fizeram até tem um logo ali, né? Tem uma abelhinha com um hexágono na cabeça ali, tem a parte do design também, né? Exatamente. Né? E vocês têm ideia, assim, de que quanto tempo vai esse projeto ainda, assim? Tipo, olha, para a gente ter um negócio completo, pronto. Você fala em questão de continuar o projeto, ele, a princípio, eu dei início a esse projeto no IFPR, tanto que uma parte dele eu estou levando para o meu projeto final de curso, mas a princípio ele ainda vai estar constando como um projeto. Depois, posteriormente, quando eu sair desse curso, finalizar ele, é para estar sendo continuado dentro do campus aí. Ah, entendi. Legal. Muito obrigado pela colaboração. Vocês, né, ajudam a engrandecer o evento aqui com esse belíssimo trabalho também. Eu não olhei o chat aqui. Teve alguma pergunta? Acho que não. Gente, mais alguma pergunta? Consideração? Agradeço a presença de todas e todos. Vocês viram que tem o link aqui para a presença, né? Então, tem a ver com a certificação aí. Então, agradeço a presença. De novo, agradeço por todos os apresentadores que, né, dedicaram seu tempo para vir aqui à sexta-feira à noite conversar sobre, né, e assistir os trabalhos, bem como a escrita dos resumos. Meu muito obrigado e até mais, pessoal. Então, bom final de semana a todas e todos.